E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo agora trazendo tudo sobre o nosso tricolor. O São Paulo que jogou e venceu ontem o Coritiba, segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, colado no Palmeiras. E obviamente tudo sobre o jogo do final de semana, São Paulo e Palmeiras, semifinal do Campeonato Paulista. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e clique no botão de hypar, é de graça e me ajuda demais da conta. Bora assistir o vídeo junto e no final, tu sabe, eu volto, a gente vai falar muito de São Paulo Futebol Clube, do jogo de ontem, do jogo final de semana, muita coisa pra gente debater. Crédito de trás, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Vamos pro CT da Barra Funda, onde o Silvestre traz mais da repercussão do jogo do São Paulo. O duelo de ontem teve um momento bem curioso, não é mesmo, Silvestre? Sim, uma gracinha do Bandeirinha na hora do toss. Sorteio campo-bola, a câmera chega, agora é assim, né? Você quer campo, você quer bola, os capitães com o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio. Tem até a propaganda, você quer a panela de pressão ou você quer a fritadeira? Escolhe aqui a bola, o campo, o lado e tal. E aí na saída o Rafael, que era o capitão de São Paulo, Luciano ontem estava no banco, o Rafael é o capitão de São Paulo. Chega pro Wilton e fala, ó, o jogador de linha que vai interagir com o senhor durante a partida vai ser o Tolói, o zagueiro. E o Bandeirinha, um dos auxiliares do Wilton, o Rodrigo Figueiredo, na saída ali, brinca. Melhor ele do que o Luciano. Alguma coisa nesse sentido, porque o Luciano reclama pra caramba. Vamos conferir o vídeo. Rafael Tolói, zagueiro, é o que vai falar com você. Tá bom. Fechou. Não, obrigado. Sendo o Luciano, tá bom. Valeu. Pessoal, apuração minha aqui, tudo tranquilo no vestiário do São Paulo. Os jogadores ficaram sabendo depois do ocorrido, quando o vídeo viralizou. O Luciano se auto-reconhece como um jogador chato, levou na esportiva, tudo certo, não tem problema. O São Paulo também quer evitar qualquer desgaste com a arbitragem antes do clássico de domingo contra o Palmeiras. Não teve problema algum, levaram na esportiva. Olha, tá complicado o futebol, tá hein? Chato, né? Tá chato, hein? Não pode nem fazer uma brincadeira ali. Eu não vejo nenhum problema, né? Ficou claro, explícito que foi um tom de brincadeira. A gente fala da época, eu não vou nem falar da época do Loebre, vou um pouquinho mais lá pra trás, do Cídio e tal, Godoy, os caras conversavam com os jogadores. Na época do Loebre também já tinha um pouco mais de liberdade, os caras trocavam ideias. Também se não puder falar absolutamente nada, gente, a coisa fica muito chata, a gente tem que parar de engessar. E eu não vi nenhuma maldade, tanto é verdade que o Luciano tirou de boa. E o cara falava pra mim assim, você não tá pitando nada, você também não tá jogando nada, então tá tudo certo, 0-0 e vamos tocando a vida aí. Segue em frente. Tanto que no final do jogo do Corinthians com o Cruzeiro, você viu o Dorival e o Tite, eles ficaram assim, ó, vem cá, fecha na cama do Garrafa. Tá. Ficou assim, o perigo disso só é que a gente pode ter situações, como estamos tendo agora, que alguém bota a mão na boca para falar e você, olha, ele falou tal coisa, ele falou tal coisa, você não tem como provar. Igual o caso lá do Vinícius Júnior. Pelo Brasileirão, o São Paulo venceu o Coritiba fora de casa pelo placar de 1-0. Com um time modificado e sem o trio composto por Lucas, Luciano e Caleri, a equipe comandada pelo técnico Hernan Crespo derrotou o Coxa em pleno estádio Couto Pereira. Aos 6 minutos do segundo tempo, o goleiro Pedro Morisco acertou o Gonzalo Tapia ao afastar um cruzamento para a área e depois de consultar o VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti mesmo com muitos protestos do Coritiba. Vou querer saber do Loeblin se foi bem ou não foi bem marcado. Aí na cobrança, ele, Cauli, em seu primeiro jogo como titular do São Paulo, anotou o único gol da partida. Com esse resultado, o tricolor segue na cola ali da liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, foi um ótimo resultado, né, Garrafa? Desse pênalti aí que foi marcado. Acho que ele foi bem marcado, sem querer também é pênalti. Não existe o fato de pegar a primeira bola e depois eu posso fazer o que eu quiser. Ele atinge a cabeça do jogador, para mim a penalidade é indiscutível. Achei até que o Wilton poderia ter marcado essa penalidade. Mas ele é o Wilton, com todo respeito. O Wilton é o cara que apita com o VAR. Ele tá numa fase ruim. Ele apita com o VAR, gente. Não é possível, ele tá ali em cima do lance e não dá um pênalti, precisar do VAR pro pênalti. Sorte que o VAR acabou ajudando o Wilton, né? E a penalidade foi bem marcada. Pois não, Lebe, desculpa. Eu vejo que é uma penalidade de campo, inclusive, né? É tão fácil. Porque eu não vejo uma discussão sobre isso. Você atinge a cabeça do jogador de São Paulo. Qual é a discussão disso? É pênalti. Então, o Wilson Sampaio, que realmente não está numa boa fase, tem sido muito criticado por várias equipes, né?
Não é um jogo, você fala assim, é um clássico, de, sei lá, um Flamengo e Corinthians, um Palmeiras e Internacional. Não, é o São Paulo e Curitiba. E tecnicamente você tem um árbitro de Copa do Mundo, então você espera dele um pouco mais do que ele tem mostrado. Sim. Né? Nesse ponto, o importante é que o VAR acabou corrigindo. Sobre o resultado espetacular e os 45 pontos do Crespo, hein? Eu ia falar mas isso. vai passar tão rápido, mas vai chegar tão rápido nesse ritmo que tá o São Paulo. O São Paulo, vice-líder aí do campeonato, eu acho que o Crespo acertou. Quando ele falou dos 45 pontos, ele deu uma alfinetada ali na equipe e agora, ó, se vê que 45 de qualquer forma, vai ser pouco pro São se Paulo. foi isso ou não, o importante é que o São Paulo está entregando. E detalhe, nós teremos linda. no final de semana pelo Campeonato Paulista, líder do Brasileiro e vice-líder do Brasileiro brigando por uma vaga na final do Campeonato Paulista. Estou muito otimista para o jogo do final de semana e mais. Acredito que o Crespo tomou a atitude sensata, correta, que eu tomaria de ter preservado a maioria dos titulares para enfrentar o Palmeiras. O São Paulo não é favorito ao título do Campeonato Brasileiro, não é a prioridade, né? Já tinha bons pontos, tinha bons pontos conquistados, apostou numa equipe com os reservas e foi lá e não decepcionou, trouxe mais 3 pontos para casa. Loeblin. O Lucas vai pro jogo, né? Vai. Que é uma coisa mais importante, até porque a Arena Crefisa, a Barueri, é uma arena que tem um dos melhores campos sintéticos do Brasil. Sim. Então não tem sentido. Eu acho que o Reinaldo Carneiro Bastos foi muito feliz. A gente parar com essa história de falar qual é melhor, natural ou sintético, e ver qual está bom. Então, a Arena da Baixada, não dá para jogar na Arena da Baixada, é sintético. Aí você vai no Mangueirão, é natural, também está muito ruim. Quem assistiu o jogo Remo e Atlético Paranaense viu que a grama solta. Então, enfim, nós não temos que parar de pensar nessa discussão natural e sintético, e sim qual está bom. Como é em Barueri, eu acho que o Lucas tem que ir pro jogo, o São Paulo está num momento bom e vai ser um jogo muito difícil. Você aposta num favorito aí para esse jogo? Eu acho que o Palmeiras está num processo de reconstrução. Acho que, inclusive, que o Arias deve começar no banco de reservas de novo. O Abel não vai mexer naquilo que está dando certo, ele já disse isso daí. Eu começaria com Arias entre os titulares, mas a gente pode eu discutir também, lá na frente. mas a gente conhece o Abel. Eu acho que o Abel não vai mexer com o Maurício, nem vai mexer com o Alan. Eu acho que o São Paulo, nesse momento, é um pouco mais equilibrado. Acho que o Palmeiras tem mais time. É um jogo tão equilibrado. Eu vou ficar em cima do muro total nesse jogo. Total, tá certo. Bom, daqui... Talvez suplique por uma melhora de rendimento dos reservas para ele ter mais opção de mexida, inclusive durante as partidas. Ontem, alguns reservas deram algum bom sinal, mas acho que foi, sobretudo, o sistema de jogo bem escolhido que permitiu que o São Paulo fosse um time competitivo e que sofresse pouco. Né? O sistema com 3 zagueiros que retornou ontem funcionou. Até o Tolói, que jogou do lado esquerdo, para mim, de uma forma surpreendente, para mim, ele seria o pior lugar para ele jogar na zaga. Falei, cara... Arboleda, Alan Franco e Tolói. Alan Franco volta para a esquerda, onde ele jogou sempre. Arboleda na sobra. Tolói na direita, onde ele jogou sempre. Não, Tolói jogou na esquerda e o Franco na direita. Sofreu um pouco, mas depois jogou muito bem o Tolói. E acho que o São Paulo fez o primeiro tempo ok. O Jorge, que foi o menino que jogou porque não tinha Alisson ainda, não tinha opção. Fez até um bom jogo, mas tomou o cartão amarelo no final do primeiro tempo, que propiciou no intervalo o Crespo começar as trocas e a entrada dos titulares, principais jogadores. O Marcos Antônio entrou, aí tá. Marcos Antônio no time, o São Paulo é um time. Marcos Antônio fora do time, o São Paulo é outro time. E o Marcos Antônio, no segundo tempo, aí ele começa a alimentar o Cauli, aí sim. O São Paulo hoje tem um reserva com pinta de titular. Um cara que muda o nível técnico do time. O recém-contratado está atrás de você. Ainda está começando a jogar, mas já dá para perceber que é um jogador diferente pelos que o São Paulo tem no elenco. E aí, com o Marcos Antônio e Cauli, o São Paulo começa a dominar, chega ao gol de pênalti, Cauli bate mais ou menos, a bola acaba entrando. E aí, quando parecia o mais simples, está vencendo. Vão dar minutagem aos jogadores titulares, vão ganhar o jogo com alguma facilidade. Ele coloca o Lucas e o Caleri, com a vantagem já no placar, e aí tem uma coisa curiosa. O Curitiba é meio grogue, mas o Seabra, o técnico do Curitiba, ele reagiu bem às mudanças do Crespo e o Caleri entrou muito bem e o Lucas Moura muito mal. Então, o São Paulo, o Caleri segurava os zagueiros, fazia o primeiro combate, mas o Lucas não era o escape que o Ferreirinha estava sendo, por exemplo. E sem o Lucas, o São Paulo praticamente ficou com um jogador a menos para contra-atacar e acabou sendo pressionado, e o Crespo tentando mexer para segurar o resultado.
e segurou o 1-0 a duras penas no final. Não acho que foi uma partida brilhante, não. Acho que só foi uma partida que dá um pouco mais de confiança a alguns jogadores que estavam sem jogar e conclui um plano perfeito para 2 visitas da semana, ainda tem a terceira. Então o São Paulo ganhou do Bragantino em Bragança, com os titulares, ganhou do Curitiba em Curitiba com os reservas. E agora vai para o domingo com os jogadores mais descansados. E aí com um dilema tático, eu acho. Mais do que o do Mancini. Mas Se o Mancini está achando melhor jogar sem dupla de ataque, a mesma pergunta pode se estender ao São Paulo. É melhor jogar com o Palmeiras com uma linha de 4, com o Lucas, Luciano e Caleri, ou com a linha de 3 sem o Lucas? Pela questão, inclusive, do sintético. E pela irregularidade do Lucas. Porque o Lucas vem tendo um ano muito irregular, né? Essa é uma situação que ele pode lidar, eu acho, até a hora do jogo. Porque o Abel, ele já conhece o São Paulo do trio do meio e do trio da frente e também conhece do trio de zaga. Mas eu acho que aí, mesmo sem o Alan Franco, ele pode optar sim pelo trio de zaga, se for a estratégia melhor para enfrentar o Palmeiras em Barueri. Ele tem 2 formas de jogar hoje que estão consolidadas. Se ele jogar com 3 atrás, 3 zagueiros, aí tem que entrar dupla no Palmeiras. Aí é uma outra. Eu estou pensando naquele 4-3-1-2, que vinha sendo a maioria das escalações do São Paulo, o time que para mim se ajusta melhor. Com esses 3 no meio e o Lucas. Mas então, se o Lucas não está rendendo e tal, aí é outra questão. Contra o Palmeiras com dupla de ataque, para mim é melhor jogar com 3 zagueiros. Não tem melhor dúvida. que jogar com... Mesmo tendo surpreendido, entendeu? Não, mas espera aí. Eu discordo, bem. Fala. Porque eu discordo, o time se acerta com a linha de 4. É que o torcedor de São Paulo acho que tem muito a memória efetiva dos 3 zagueiros. Fica muito na mente, no subconsciente o tempo inteiro. Gente, o time se acertou com a linha de 4, 3 volantes e mais 3 na frente. Seja um meia, seja com 2, ou seja com 3 atacantes, enfim. Aí cada um ali vai ter uma percepção. Mas o time se acertou com a linha de 4. Mas e os 3 na do frente. céu, isso Vessone, não precisa ser estanque, cara. O primeiro grande jogo dessa sequência é a vitória sobre o Flamengo, com linha de 3. Você pode variar. Você pode variar. O trio no meio não se mexe, se o Danielzinho tiver condição. Agora, claro. Entre 3 atacantes jogo de São Paulo, e em que pese o adversário um pouco mais fraco, foi contra o Grêmio. Sim, com linha de 4, mas o Grêmio em casa. Não, tá. O Grêmio em casa. O Grêmio, como é que o Grêmio joga? Você tem que pensar no adversário, essa é a questão. O Massa propõe. O Massa também acha Tem que o horas Palmeiras que tem que pensar no pensar adversário. no adversário. Então, Bom, assim... mas aí, os dois vão pensar no adversário. Vão fazer o quê? Pois é, acho que você, escolhe você. Não, vai sair a escalação, cara. 1 hora antes do jogo sai a escalação. Vai sair junto. Sai junto, beleza. Sai a escalação. Você precisa fazer uma escolha. Entendeu? Você precisa fazer uma escolha. O que para o Palmeiras agrega mais? Ter os 2 atacantes ou ter um jogador a menos? E se o Palmeiras entra só com um atacante e o São Paulo com linha de 3, isso vai dar ao Palmeiras superioridade numérica no meio. Porque só tem 3 no meio e os 2 lá na frente. Então, os 2... veja, é assim o futebol, é estratégia. Tem estratégia também, tem aleatoriedade, tem um monte de coisa que interfere, tem chuva, tem gramado, tem juiz, tem um monte de coisa aqui. Mas não precisa ser Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Cara, e esse timaço jogou poucas vezes junto, porque tinha o Jair Gonçalves de lateral direito, tinha o Fedato que entrava o tempo todo. Cara, as coisas mudaram. Então eu vou fazer uma pergunta diferente para você. Tem ficha hoje não? Podemos, daqui a pouco a gente... Não, estão aqui. Aqui. Amanhã. Uma pergunta para você. O que é melhor que o São Paulo faça para o Palmeiras? 3 zagueiros. É melhor porque aí o teimosinho não vai mexer. O que é melhor para o Palmeiras, eu quero dizer. O que é melhor para o Palmeiras? O Abel olha a escalação do São Paulo e fala... 3 zagueiros. É que na visão dele, 3 como o Abel não vai abrir mão dos 2, aí é melhor ter o 3. Porque melhor ter 3 zagueiros. Aí eu pergunto para o Ronaldo, o que é melhor 3 zagueiros, vamos para perseguições individuais. Não, o que é melhor pro Palmeiras? Pro Palmeiras? Não, o que é melhor o Crespo olhar e falar assim, o Abel fez isso, agora eu vou me dar bem? Pro Palmeiras, eu acho que o Abel também não vai mexer e acho que... É isso. Um não vai mexer e o outro... Melhor, eu acho que sempre pro São Paulo é melhor o Flávio Lopes não estar em campo. É ele que desequilibra os jogos contra o São Paulo. Por isso que ele talvez jogue.
Então, tudo isso vai entrar no contexto, na análise do jogo. E o entendeu? Vesta, acha que cada um vai com o que tiver de bom e tá tudo certo. E do jeito que tá acontecendo. O Vesta quer Linha que de ingesse quatro, os 11 em campo. Linha assim, de não sai 4 e o daí. Palmeiras com Alan e Maurício. Aí você pode até tirar o Maurício pra pôr o Arias. Linha de 4, Palmeiras é pior. Se ele não mudar. Se o Abel mantiver o jeito que foi ontem, com linha de 4 e 3 no meio, mais o Lucas, é pior pro Palmeiras. Então, a grande questão... Se ele não eu mudar. acho que a grande questão no lado do São Paulo é o Lucas Moura. Sim. Por diversos aspectos. Sem dúvida. O aspecto do sintético, da desenvoltura, da confiança, da irregularidade. Né? Ontem a participação dele por mais de 30 minutos foi ridícula. Sei lá, inexplicável. Eu fiquei com dúvida ele foi preservado para jogar o final de semana ou foi pelo jogo que aconteceu? Não, eu acho que o plano do Crespo era, no segundo tempo, colocar os principais, com o adversário já desgastado. E o Lucas não competiu. Ele passeou, enquanto o outro estava se matando lá, o Caleri. Né? Então... É aquilo, o Lucas vinha numa melhora, jogo a jogo, mas ele ele tá longe de ser uma unanimidade atual, né? Ele não jogou a temporada até agora como o Marcos Antônio, como o Luciano, como o Caleri, como o Danielzinho, como o Bobadilha. Eles são indiscutíveis. A discussão é melhor o Lucas ou melhor um zagueiro? Aí, ó, vou inaugurar um novo momento aqui, ó. O que é isso? Dealer. A ficha dealer, que é a ficha específica para o momento Vessone. Quando eu vou resgatar algo que o Vessone sempre fala. Semifinal do Campeonato Paulista, maior jogador do time, não sei o que, chega para ele e fala, o Lucas, infelizmente você vai ficar no banco nesse jogo. Manda eu caçar sapo, só falar um negócio. Não é? Meus amigos, o São Paulo jogou e venceu fora de casa o Coritiba num jogo que tinha cara de 0-0. Mas que o São Paulo conseguiu vencer e, como eu disse no vídeo de hoje mais cedo, é muito importante você vencer jogos, mesmo jogos que você não é tão brilhante, jogos que você não amassa o adversário, jogos que você não produz tanto. Os jogos equilibrados, é muito importante você vencer. Vai ter jogo que vai ser como o Grêmio, como o jogo contra o Santos. Jogo contra o Grêmio, São Paulo foi lá, amassou, fez 2-0. Jogo contra o Santos pelo Paulista, São Paulo foi lá, amassou também. O próprio jogo contra o Santos lá na Vila Belmiro, o São Paulo merecia vencer aquele jogo. São Paulo jogou bem melhor. E vai ter jogos equilibrados. O jogo contra o Flamengo foi um jogo muito equilibrado, onde o São Paulo venceu. E o jogo de ontem foi um jogo equilibrado por baixo. O São Paulo com o time reserva, o Coritiba com o time bem limitado tecnicamente, então era o típico jogo, se não acontece nada fora do comum, um jogo para 0-0. Mas o São Paulo conseguiu vencer com um gol de pênalti muito importante para o Cauli ganhar confiança, ele que precisa, lógico, o segundo jogo do cara também, né, mas precisa desenvolver seu futebol, é um cara que tem qualidade sim. O São Paulo segue na vice-liderança do campeonato e pouca gente tá sabendo disso, pouca gente tá pensando nisso, para falar a verdade. Mas próxima rodada eu não sei exatamente contra quem o Palmeiras joga. Deixa eu até ver aqui. O São Paulo joga contra a Chapecoense, se eu não me engano, no Morumbis. Palmeiras. O São Paulo joga contra a Chapecoense no Morumbis. O São Paulo tem a chance de ser líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, o próximo jogo o Palmeiras vai pegar o Vasco. Também a draga, o Vasco. Mas vai chegar um momento, pra mim esse era o momento ideal, sabe? O São Paulo pegar a Chapecoense dentro de casa, o Palmeiras jogar fora contra um time forte, o São Paulo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas eu duvido muito que o Vasco consiga complicar pro Palmeiras, apesar do Palmeiras não estar jogando um futebol maravilhoso, um futebol incrível, né? O Palmeiras tá jogando um futebolzinho bem mais ou menos. Ontem tomou uma pressão lascada do Fluminense, mas conseguiu segurar a vitória por 2-1. Mas o importante é o São Paulo seguir pontuando, o São Paulo seguir fazendo pontos, porque lá no final esses pontos vão ser importantes para o São Paulo. Talvez tá brigando pelo título, uma vaga na Libertadores, tá ali entrando no G6. Esses pontos do começo do Campeonato Brasileiro que o São Paulo perdia,
São Paulo sempre começou muito mal, nos últimos anos, né? Sempre uma palavra forte. São Paulo, nos últimos anos, começava muito mal o Campeonato Brasileiro, chegava em agosto, em julho, o São Paulo estava desesperado precisando de pontos. No final do Brasileiro também, né? Principalmente. Hoje o São Paulo começa muito bem o Campeonato Brasileiro e não teve uma sequência fácil. Pegou o Flamengo, pegou o Santos, jogou fora de casa contra o Coritiba, pegou o próprio Grêmio, né? Que eu acho que ainda vai se acertar no campeonato. Tudo tá caminhando. Para quê? Pro São Paulo chegar bem no final de semana contra o Palmeiras. E quem sabe conseguir a revanche pro jogo do campeonato do ano passado. O Palmeiras pode jogar e ganhar na bola? O Palmeiras pode jogar e ganhar na bola. Mas o São Paulo também pode chegar e ganhar na bola. O que não pode é o São Paulo ser garfado como foi na temporada do ano passado. O Varmeiras tem os poderes de bastidores aí. A arbitragem vai entrar com certeza bem pressionada. E o importante, o futebol. Se o São Paulo joga a bola, o São Paulo tem totais condições de se classificar contra o Palmeiras. Se a arbitragem não meter a mão, o São Paulo tem totais condições de se classificar contra o Palmeiras. Disso eu não tenho dúvida. A maior dúvida é o sistema que o Crespo vai usar. 3 zagueiros, linha de 4. Aí sim. Que o São Paulo, no Paulista, entrou com linha de 4. Não jogou mal. Até teve muitos bons momentos. Mas o Palmeiras, toda vez que chegou, fez gol. Então talvez o Crespo tenda a colocar a linha de 3 para se resguardar. E, conforme o jogo for desenrolando, desmanchar a linha de 3. Cara, o Palmeiras, ao contrário do que muita gente acha, não é um time imbatível. Assim como todo mundo achava que o Flamengo ia no Morumbi e amassar o São Paulo. Achava que o Flamengo era um time imbatível. O São Paulo foi lá e venceu o Flamengo. O São Paulo pode ir lá e vencer o Palmeiras. Disso eu não tenho dúvidas. O time com confiança, o Danielzinho, o Marcos Antônio jogando muito bem. A gente não sabe, a principal dúvida é sobre a questão do Lucas. Se o Lucas vai entrar como titular, se ele vai colocar o Cauli no lugar do Lucas, se ele vai colocar um terceiro zagueiro e tirar o Lucas. Enfim, tudo isso a gente vai falar a partir de amanhã, fazendo já projeções para o jogo do final de semana. Então, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!